E vamos para mais um vídeo dessa série de janeiro. Antes de tudo, deixa aqui nos comentários, você está assistindo essa série em janeiro de 2026 ou em outro ano? A ideia de hoje é a gente falar que para você não falhar esse ano, você vai precisar mudar. Mas não é essa mudança que te ensinaram, não. Então, vem aqui para a gente entender com mais clareza nesse vídeo. Mas antes de tudo, olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Se você é novo por aqui, olha, fique à vontade. O vídeo de hoje ele faz parte de uma série muito especial, em que a gente está falando sobre, abordando o tema de janeiro. Não só como o mês do recomeço, né, da mudança no calendário, mas também por se tratar de um mês muito importante, né, sobre o peso emocional que esse mês traz e o que isso significa para a gente. O primeiro ponto desse vídeo é justamente mudar não é fazer mais, é fazer diferente. E aqui muitas pessoas não levam em consideração que mudança não é adicionar mais tarefas, não é se exigir mais, não é enrijecer a sua rotina. Porque se você não levar em consideração que talvez você esteja explorando demais a sua capacidade e não levando em consideração o que realmente é para esse momento, você vai acabar se sabotando. Aumentar metas ou exagerar na sua rotina não vai fazer você ser mais produtivo, porque talvez você esteja produzindo, mas sem levar em consideração se essa produção ela está sendo construtiva, tanto para o seu desenvolvimento pessoal, por exemplo, se você é uma pessoa que trabalha, vamos colocar com pessoas, né? O que você precisa se desenvolver? Você precisa aprender mecânica? Não, né? É basicamente isso. Às vezes a gente está tentando colocar tantas coisas no nosso currículo, né? Nas nossas habilidades, que a gente não está levando em consideração que talvez o que a gente esteja acrescentando não esteja sendo tão funcional e construtivo assim. O que a gente só está fazendo é perder tempo mesmo, né? Adicionando um monte de tarefa para aparecer. Não, isso aqui é igual. Eu trabalho com desenvolvimento pessoal. Eu trabalho com seres humanos. Vai adiantar eu fazer algum tipo de especialização com crianças, tendo em vista que a minha carreira profissional ela é focada em adultos e não em crianças? Entendeu, mais ou menos? Tenta adicionar isso dentro da sua perspectiva, dentro da sua rotina, dentro da sua dinâmica aí de vida. Né? O que você está tentando acrescentar que nesse momento não vai fazer sentido para você, né? E você está ali, não, mas eu preciso fazer, porque isso aqui, então você se adiciona mais metas para você, tem perspectivas muito exageradas sobre você, se cobra demais, é o que a gente falou no primeiro vídeo. Se você não assistiu, vou deixar o card aqui, né? Se cobrando demais. É aquela questão da sobrecarga emocional, né? Que você põe em cima de você por conta da sua necessidade de se desenvolver, de querer evoluir. E todo esse exagero, gente, tem um propósito, tem um motivo, né? Ele é basicamente um medo de fracassar. Ele é basicamente o medo de não estar pronto, de chegar atrasado, de quando for o momento certo de você, sei lá, ser promovido, você não está suficientemente preparado. Mas sobrecarga sem um propósito, um critério lógico e claro, é só exagero mesmo. É aquela ideia que eu falei. Se na minha projeção de carreira eu não me vejo trabalhando com criança, não adianta fazer especialização para trabalhar com criança, né? Porque não faz sentido nenhum para o meu desenvolvimento. Sobrecargas, elas vêm com o intuito de talvez te preparar, mas acabam sendo mais exageradas do que necessariamente funcional. Como, por exemplo, mais cursos, mais obrigações, mais metas. E isso vai exigindo de você mais tempo e você vai tendo menos tempo para você, para o seu descanso, né? Para você se autoconhecer, para você entender o que realmente faz sentido para você. E, gente, o que a gente precisa entender é que quanto mais a gente fizer, não vai corrigir o que está errado. Não vai corrigir o que você não está percebendo. Fazer mais não te torna automaticamente apta para o sucesso, para o seu desenvolvimento, para não ter nenhuma questão de saúde mental. Nossa, mas eu estou me dedicando tanto, eu estou sendo tão disciplinada, tão focada. Sim, você só está exagerando. E isso é a sua ansiedade falando, o seu medo de não estar suficientemente pronta, suficientemente capaz, né? O exagero não vai te trazer produtividade, eficiência, só vai te adoecer. Essa é a verdade. E aí a gente precisa entender que a mudança ela pode começar pelo que a gente não precisa adicionar, mas precisa tirar. O que você está vendo dentro da sua rotina que não está funcionando? É 5 vezes ir na academia? Será que 3 vezes, 4 vezes não funcionaria? É você fazer inglês, espanhol, francês, italiano, mandarim? É você fazer 3 especializações de uma vez só? O que não está funcionando, está exagerado? Será que você. E aí me vem a pergunta agora aqui: será que você tem a habilidade, a capacidade de perceber o que você está exagerando? Isso é uma boa pergunta. Será que você sabe no que você está exagerando? Não, Sabrina, não estou exagerando em nada, mas desconta na comida. Não, Sabrina, não estou exagerando nada, mas fica mais do que o tempo, né, necessário no trabalho para se distrair? Será? Ah, não estou exagerando. Mas continua com o seu relacionamento tóxico, porque ele te distrai, ele é o seu entretenimento, né? Então, é um ponto de para você se questionar aí, se provocar a pensar. O segundo ponto desse vídeo é: o que precisa ser moldado e não forçado?
E a primeira ideia que a gente vai falar é sobre o planejamento realista. Planejamento realista, gente, ele considera o seu estado emocional. Se você traça um planejamento sem considerar o seu estado emocional, você tem a tendência aí de se auto-sabotar e de quebrar no meio do caminho. Porque o planejamento realista, ele considera o seu esgotamento emocional, o seu cansaço, a sua fadiga, as suas frustrações, o seu luto, a sua perda, né? Então, assim, é muito importante que você considere isso. Adianta eu pegar as metas do ano passado, acrescentar, tipo, dobrar a meta? Não adianta. Porque se no ano passado eu não considerei também as experiências que eu fui tendo ao longo do caminho e a minha incapacidade de lidar com os conflitos que me sobrevieram, eu vou só acumular, né? A fadiga, cansaço, exaustão, porque eu não considerei que eu não tinha as habilidades para aquele ano e talvez eu não tenha para esse ano. O processo terapêutico, principalmente dentro do desenvolvimento pessoal, ele vai considerar exatamente isso. Onde você quer chegar, né? Eu vejo o paciente com 1 ano, por exemplo, de terapia, que está focado no desenvolvimento pessoal, ele já conseguindo traçar metas estratégicas e objetivas e bem claras, concretas, sem devaneios, sabe? Sem fantasias, sem idealizações, né? Porque ficar é aquela coisa do você tem muitas ideias, você tem muitos projetos, mas ele está aqui, no campo das ideias, na sua imaginação. Você não consegue partir para a ação, você não consegue pôr em prática. Justamente porque isso é um processo de autossabotagem, né? Porque você talvez tenha medo, porque você talvez não confie na sua habilidade, sua capacidade, e é por isso que a gente precisa traçar um planejamento realista, considerando o nosso estado emocional. Será que eu me sinto confiante? Será que a minha estima e o meu valor sobre mim estão suficientemente forte, né, consolidados, para eu poder exigir mais, para eu me cobrar mais? Porque cobrança em cima de quem já está cansado, né, é igual a ideia, a expressão chutar cachorro morto. Você já está exausto, cansado, aí você vai lá, viu, seu incompetente, você já não deu conta do ano passado, você já não deu conta do ano passado, esse ano você está indo. A gente é nosso próprio hate, né? Às vezes. Tem ninguém sussurrando no nosso ouvido, seu incompetente, é a gente mesmo. Seu fracassado, né? Talvez pela dinâmica do nosso contexto familiar, de pessoas que já diziam isso para a gente, né? A gente cresceu ouvindo, seu incompetente, seu isso, aquilo, e a gente só reproduz. Então tem que olhar para isso. Será que você não está reproduzindo a maneira de se tratar? Então, o primeiro tópico aí é planejamento realista, considerando o seu estado emocional, a sua saúde emocional. O segundo é o foco sem rigidez. Gente, não adianta a gente traçar não vou abandonar isso, não vou me reformular, aquela coisa de ser rígido, sabe? Não, se eu abandonar, pode ser que ali na frente dê certo. Não, vou continuar. Aquela pessoa que insiste e chama isso de disciplina, de foco, né? A rigidez sem critérios óbvios e lógicos, claros para você estar ali, não faz sentido nenhum. Não, vou segurar aqui porque isso aqui é que vai me dar estabilidade. Esses dias um conhecido falou para mim assim, vou fazer prova para a polícia e tal, ele até vai se achar nesse vídeo, né? E eu gastei um pouquinho do meu tempo para instruí-lo, né, ajudá-lo. E é isso que é o processo de desenvolvimento, tá, gente? E aí eu vou explicar para vocês. Ele pegou e falou assim, que eu quero fazer prova, quero fazer concurso público e tudo mais. Gente, eu só provoquei, porque na terapia a gente só provoca o indivíduo. O que for consolidado, o que já for uma ideia construída pelo indivíduo, vai permanecer. O que tiver fragilizado, bambeando assim, vai ruir, vai cair. E foi o que aconteceu. Aí eu virei só falei assim para ele, mas há quanto tempo você estuda para concurso público? Ah, eu falei assim, porque a concorrência é muito grande. Se você não tiver uma estrutura de anos e um horário aí muito pré-determinado para estudo, você vai ficar para trás, vai perder o seu tempo. Não que você não possa fazer, mas você não vai passar esse ano. Gente, e não é a gente jogando água fria. A gente sabe que concurso público é muito concorrido. Quem estuda para concurso público não estuda 2 meses. O cara já é rato de concurso público. Ele já passou em um monte, está esperando passar num melhor. Ele já passou em um, quer passar em outro, melhor do que o que ele está. Então, assim, ele já tem uma estrutura de estudo muito consolidada. E aí eu falei assim, por que você não investe nisso, nisso, nisso? Que era uma carreira também promissora que ele estava estudando. E aí ele pegou e falou assim, caraca, faz sentido, Sabrina. Né? Então, assim, o processo do desenvolvimento pessoal é basicamente esse, te trazer clareza para o seu processo, para o seu caminhar, para o seu projeto de vida. Né? Porque tem que fazer sentido para você. Não fazer sentido só, mas depois, quando eu passar, mas e o aqui, o agora?
E a falta de estudo, e a falta de tempo que você não tem para poder estudar. Às vezes a gente não consegue nem, principalmente se você é uma pessoa que não teve, não recebeu, né, apoio e suporte para estudos. Então você vai começar de um ponto de partida que quem já teve esse apoio, esse suporte, já vai estar muito mais na frente. Não descarto a sua intelectualidade, a sua capacidade, tá? Isso não é descartado. Mas é você ter o bom senso, né? E você colocar a mãozinha, pegar a mãozinha assim, botar na consciência e falar assim: caraca, eu não estudo há anos. Eu vou ter que correr atrás do tempo perdido. Quantas horas eu vou ter que estudar por dia? Será que eu dou conta? Né? Então, assim, e aí foi isso, né? Ele botou a mão na consciência e falou assim, cara, meu foco estava rígido e eu precisei modificar. E às vezes é isso, não adianta. Eu preciso ter, como eu falei, né? Planejamento realista, considerando a sua estabilidade emocional, o foco sem rigidez, né? Eu preciso considerar o que eu sou capaz e o que eu não sou capaz, o que eu estou apenas segurando com força e preciso soltar. Né? Por exemplo, eu quero muito ser militar, eu quero muito passar um concurso público. Mas há quanto tempo você está se dedicando? Né? Então, é preciso ser observado essas demandas também, porque talvez você esteja só procrastinando o inevitável. Né? E assim, quem tem uma estrutura financeira, estabilidade financeira aos 30, 35 anos, já deve considerar que está muito bem na vida. Tem gente que chega nessa idade sem nem saber o que quer fazer. Então, o ideal é você não ser rígido no seu foco para que você consiga ser flexível e você consiga alcançar os seus objetivos. E aí eu falei muito sobre como eu trabalho dentro das minhas experiências com os meus pacientes no desenvolvimento pessoal deles. Muito importante, gente, que no primeiro ano o paciente ele se dedique ao máximo à sua saúde mental, não como último caso. Né? Eu consigo ver nitidamente quem está desdenhando o processo, quem está me pagando só para ter aquele carimbo ali, aquele crachá de terapeutizado. E eu vejo quem realmente está se dedicando ao processo, quem se dedica a ver resultado. Né? Então, assim, a saúde mental ela não deve ser em último caso. Gente, eu não estou falando em saúde mental porque você tem um transtorno, mas talvez você precise de um ponto cego para perceber o que eu estou vacilando. Que às vezes é igual, eu tenho uma paciente que ela, caraca, Sabrina, você me faz refletir a semana toda. E eu gosto dessa experiência porque eu não me sinto mais alienada. Eu me sinto construtiva, funcional, eficiente. É como se eu soubesse para onde eu estou indo. E não sou eu que faço esse processo, não, gente. Eu só só coloco lenha na fogueira, vamos dizer assim, né? Quem faz todo o processo de o que está na cabeça de vocês é aquilo que eu falei, eu vou provocar. O que está consolidado vai permanecer. Como, por exemplo, o seu foco. Ah, Sabrina, meu foco é rígido, eu realmente quero passar no concurso público. Mas, poxa, eu já estudo há 30 anos, vamos botar. Né? Exagerei. Eu já estudo há 7 anos. Só estou esperando, porque não é só estudar. Tem que abrir vaga, tem que abrir edital, tem que ser. Então, eu entendo o porquê da demora. Não vou considerar tá tanto tempo esperando, por que não desistiu? Não é assim que funciona. Eu sei que tem uma dinâmica aí. Precisa esperar vaga, abrir vaga, precisa. Né? Então, assim, mas o foco rígido, só estou tentando para o Rio de Janeiro. Vamos tirar essa rigidez, vamos colocar. Por que você não tenta em outro estado? Outro dia eu falei para uma paciente, falei, já tentou vaga em outro estado? Ela, caraca, Sabrina, eu nunca tentei, nunca tinha pensado nessa possibilidade. Olha como uma simples coisa, um simples olhar diferente já muda a sua perspectiva. Poxa, eu só estava tentando aqui, de repente eu até ganhei mais em outro estado, e isso fez assim, ó, na cabeça da paciente, e ela, poxa, vou olhar para esse ponto, né? Então, assim, esse é o foco rígido, né? A gente não, não, mas eu só quero aqui, porque não sei o quê, porque eu não quero mudar, tudo bem. Mas talvez a oportunidade esteja em outros lugares. E se você não tiver aberto, talvez você perca a oportunidade de conseguir exatamente aquilo que você está buscando. E por último, a saúde mental ela não deve estar só como um plano B. Não, eu vou quando já tiver o caos. Né? Terapia não é para apagar incêndio, gente. Terapia é para te antecipar. A sua ansiedade, ela está te deixando angustiada, porque você fica ansiosa, você não sabe como lidar com a ansiedade, porque você não desenvolveu ferramentas para lidar com ela, é simples assim. Que ferramentas são essas, Sabrina? Ferramentas terapêuticas. São coisas simples, gente, mas aí a gente precisa entender qual é cada caso, sabe? Cada caso de paciente. Mas vou trazer só um exemplo aqui. Às vezes você está ansiosa porque você quer se consolidar na sua carreira, você quer, por exemplo, você é psicóloga, você quer ter mais pacientes, mas você não considera o tempo, o processo, o seu desenvolvimento, quanto você está. Eu comecei a atender 2 anos depois da minha formação, porque eu me formei em 2019 e comecei em 2021 uma especialização que
que é a minha abordagem, é a terapia cognitiva comportamental. É uma técnica que a gente trabalha baseado, né, nos pensamentos, nos sentimentos, nas emoções do paciente, como elas impactam as ações, o comportamento desse indivíduo, como ele lida com as demandas, né, ele experiencia ao longo da jornada dele. E aí eu fiz essa especialização, depois eu comecei a atender. Fui para o consultório, não me adaptei. Comecei a atender online, e hoje eu só faço atendimento online. Me consolidei como uma terapeuta online, que tem uma dinâmica diferente. Então, você ser especialista em terapia online é um avanço, né? Porque hoje a maioria das coisas são online, é compra online, até mercado é online, né? Então, eu me desenvolvi com o tempo. É claro que eu precisei entender, foi logo depois da pandemia, eu não atendi na pandemia, né? Os meus colegas de trabalho estavam aí se desenvolvendo, seria uma oportunidade, mas eu estava no meu processo de aprender sobre a abordagem que eu ia atuar. Então, assim, é isso, tá, gente? Então, eu não vou me estender muito mais, mas esses 3 pontos é importante você entender, para não apenas mude por mudar, não force a mudança, mas você entenda o porquê você está se modulando, por que você está se transformando, quais são as mudanças que realmente serão funcionais para esse ano de 2026 que você não teve, né, como percebê-las em 2025. Bom, vamos para esse terceiro ponto, que eu acho que é o coração desse vídeo, que é o jeito que você se trata define se você vai insistir ou desistir. Muitas pessoas estão se tratando como CEOs, né? Cobranças exageradas, cobrança por resultados, por metas inalcançáveis, e às vezes nem a falta de competência, é mais falta de autoacolhimento mesmo, é mais falta de pegar leve com você mesmo. Então, às vezes, a autoexigência, ela chega a ser muito cruel, né? E se a gente não tiver autocompaixão pela gente, quem vai ter? Né? Quem vai afagar as nossas angústias? Se a gente não tem esse olhar, essa percepção de nos tratar com mais respeito, com mais sensibilidade e com mais compaixão mesmo. E aí entra nessa ideia onde a gente não desiste só do plano, a gente desiste da gente. Porque se a gente não é capaz de alcançar uma simples meta que a gente se impôs, que não foi uma metinha qualquer, né? Foi uma meta exagerada, a gente acha que não alcançar tem a ver com o nosso valor, com a nossa capacidade, com a nossa competência, né? Com a nossa inteligência, com o nosso potencial. É muito delicado porque a gente vê essas pessoas que se cobram demais se punindo por um descanso, se criticando excessivamente e tendo constantemente essa sensação de estarem atrasadas, como se o tempo delas corresse numa velocidade diferente da nossa, né? A gente percebe, nossa, fulano parece, às vezes, a gente que já entendeu esse processo de se acolher, de se perceber, de entender o nosso ritmo, né? A gente olha, nossa, fulano tá muito acelerado, né? Essa pessoa, quem já ouviu isso, né? Nossa, tá muito acelerado, né? Você é muito acelerado, né? É justamente essa percepção de que o mundo ele tem um tempo diferente para essas pessoas. Na cabeça delas realmente tem. Na cabeça delas um dia para elas já aconteceu, como se elas sempre tivessem atrasada com suas metas, com seus resultados, com os seus objetivos de vida. E é muito interessante, esses dias eu atendi uma paciente de novinha, a menina com pouco tempo já conseguiu alcançar coisas é constante eu atender pacientes assim, mas ela não conseguia enxergar, ela é uma menina jovem, que já está trabalhando no que ela gosta, mas que esse trabalho exige muito dela, e ela se cobra demais, ela se cobra não estar no mesmo lugar daqui a um tempo. E aí a gente precisa trazer a consciência, nossa, mas e no ano passado, você estava nesse mesmo lugar? No ano retrasado, há 2 anos atrás? Ela, não, 2 anos atrás eu fazia isso, isso e isso, e eu evoluí. E aí a gente tem que fazer esse processo, né, de mostrar para o paciente a própria evolução. Porque a gente às vezes fica tão confuso, tão nublado dentro da gente mesmo, que a gente não consegue perceber os nossos próprios avanços, o nosso sucesso, a nossa evolução. E que 2 anos atrás a gente não estava aonde a gente está hoje. E que daqui a 2 anos provavelmente também não, se a gente continuar nessa progressão, nesse propósito, nesse objetivo. E aí ela começou a se acalmar, começou a se tranquilizar e foi entendendo como que ela está levando o processo de desenvolvimento dela com um foco muito rígido, né, sobre ela. E aí ela está nesse processo de amenizar essa autocobrança, essa autoexigência cruel e sendo mais compreensiva com o processo dela, entendendo essa fase de mais trabalho, sim, e menos tempo de lazer, mas que essa é só uma fase, é um momento, que esse momento ele não é permanente, né? Ele vai mudar, assim como 2 anos ela estava num lugar e hoje ela está em outro, daqui a 2 anos também ela vai gradualmente ir para uma nova fase da vida dela. Então, se toda mudança que a gente exige de nós vier com ameaças internas, o nosso corpo ele não aguenta, ele não sustenta, né? Por isso que a gente desmorona, por isso que a gente se
se sente vulnerável, né? Porque a gente quer a mudança, mas a gente não está conseguindo sustentar emocionalmente essas mudanças por falta de habilidades que não foram desenvolvidas, principalmente no nosso desenvolvimento pessoal. E são coisas simples, tá, gente? Como eu falei, o processo terapêutico ele vai entender você, porque cada paciente tem sua especificidade, tem a sua demanda. E aí é papel nosso, enquanto terapeuta, enxergar essas, como seu ponto cego, né? Enxergar o que você não está conseguindo ver. Ah, você está vendo isso aqui, igual eu falei sobre a menina, mas você tá, às vezes é uma coisa simples. Você estava nesse mesmo emprego que você está hoje, há 2 anos atrás? Aí ela, não. Eu falei assim, então quais são as garantias reais, factuais, que você vai estar nesse mesmo lugar daqui a 2 anos? Já que você é tão empenhada, tão dedicada no seu trabalho. Né? Então, assim, ela, caraca, Sabrina, é verdade, eu acho que eu estou sendo rígida demais comigo. E essa percepção é simples, né? Traz acolhimento, faz você se compreender melhor. Poxa, eu acho que eu estou me cobrando demais, poxa, eu acho que eu estou sendo rígida demais. E isso é muito construtivo para o seu desenvolvimento e para que você não repita os ciclos de comportamentos ruins e disfuncionais, que não são construtivos para você, que só te sabotam. E é isso, vamos ficar por aqui hoje? Para finalizar, para você não falhar esse ano, você não vai precisar só de mudanças. Você vai precisar de algo muito mais importante que isso. Você vai precisar mudar o jeito que está se organizando, se tratando. E começar a não só cobrar de si mesmo resultados, mas autocompreensão, autocompaixão e respeito. Então, se você não puder fazer isso por você, vai ser insustentável estar dentro de você. Você mesmo, você com você mesmo, você não vai suportar as suas autoexigências, né? Sua autocobrança. Então, a gente precisa evoluir nesse pensamento de fazer mais e começar a pensar que a gente não precisa ser essa pessoa que tem que ser pressionada o tempo todo para produzir, para ser eficiente, para ter sucesso, para não fracassar. E é isso. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre sobrecarga emocional. Já fica por aqui para você continuar acompanhando essa série, tá bom? Eu agradeço de coração você ter assistido até aqui. E se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha. E lembre-se, se você quiser continuar nessa jornada de autoconhecimento, fortalecimento e desenvolvimento pessoal, clique aqui embaixo, se inscreva no meu canal e ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo. Ó, um beijo para você, até o próximo vídeo dessa série.